Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Diga assim: eu recebo espírito de sabedoria. Diga: eu recebo espírito de revelação de quem ele é, de quem meu Deus é, de quanto ele me ama. Versículo 18. Iluminado os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Diga assim: esperança do chamado. Qual a riqueza da glória na sua herança nos santos? Diga: a minha herança nos santos. Diga assim: iniciada por Cristo. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nos lugares celestiais. Diga comigo: lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Diga: Deus está enchendo a minha vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vai explicar como é que aconteceu isso. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Diga comigo: o curso deste mundo. Quando você falar curso deste mundo, eu quero que você imagine um rio, que ele tem o seu curso. Já viu um rio que corre? Tem um rio de Deus, mas também tem um rio desse mundo. É onde, quando a gente vive no curso desse mundo, a gente vai correr para onde esse rio quer. E é disso que Paulo está falando. Como a gente vivia com os nossos padrões de pensamento, comportamento, segundo o curso deste mundo, o qual tem um príncipe, que é Satanás, tem um certo governo, uma autoridade. Depois ele diz: entre os quais nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, aleluia, com que nos amou, diga: grande amor, que ele me amou. Mais uma vez: grande amor, com que ele me amou. Como é que você não é amado por Deus? Como é que você ora a Deus para você se sentir amado por Deus? Que na verdade a fé não é sentir, a fé é crer. Amém? Quando está escrito aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha a nossa condição. Estando nós mortos em nossos delitos. Meliante cometeu um delito. Está morto. Nos deu vida, diga comigo, juntamente com Cristo. Mais uma vez: juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, agora vou eu. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Para mostrar nos séculos vindouros, que é o que a gente está vivendo agora também, a suprema riqueza da sua graça, o ano da superabundante graça. Pega essa, irmão. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Só até aqui, amém? Que coisa poderosa, irmão. Você pode ler isso 700 vezes na sua casa, até entrar. Até entrar. Vamos orar? Coloque a sua Bíblia aí. Vamos, Senhor. Essa manhã nós pedimos espírito de sabedoria, espírito de revelação, para te conhecer como tu é. Pleno conhecimento dele. O quanto ele nos ama, o quanto ele me ama. O diabo,
O quanto eu não sei que Ele me ama é exatamente o quanto o diabo tem conquistado terreno no meu coração. Senhor, eu preciso saber o quanto o Senhor me ama. Porque o inimigo é o pai do engano. Ele veio para matar, roubar e destruir em todas as áreas. Todas as áreas. E a manifestação da glória de Deus, da riqueza, do poder, quando nós somos restituídos espiritualmente por fé, retornamos para aquele lugar celestial, nós temos todas as bênçãos de novo acessíveis, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado pelo lugar espiritual que o Senhor conquistou para nós, Senhor. Obrigado pelo nosso chamado, Senhor. Obrigado pela nossa herança. Obrigado porque a esperança do nosso chamado, ó Deus, exercido aqui nessa terra como reis e sacerdotes, Senhor, manifesta, Senhor, ó Deus, o usufruto da nossa herança, Senhor. Obrigado, Senhor. Diga obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Aleluia. A gente que perguntou, pastor, você parou de pregar Apocalipse? Eu falei, não, eu estou ancorado, capítulo 5. Porque se a Bíblia fala que eu vou reinar em terra, eu tenho que saber como. Amém? Nós falamos sobre a graça, nós falamos sobre não deixar que a graça se perca em vão. Nós falamos semana passada do lugar espiritual, porque um rei, gente, ele tem o quê? Ele tem o governo, ele tem a autoridade, mas ele também tem um lugar, não é? O lugar de onde ele reina. Tem um lugar. Não adianta um policial brasileiro se mudar para os Estados Unidos e querer prender alguém na rua. Quem vai ser preso é ele. Ele perdeu a autoridade, porque ele está no lugar errado. Verdade ou não é? Ele não tem como. Ele vai ter que passar por todo o processo. Então um rei, uma autoridade exercida, um governo, também depende do local onde você está. Aonde você está? Adão estava reinando no Éden, mas ele pecou. E Deus perguntou para ele, Adão, onde estás? Porque ele já não estava mais no lugar de onde ele exercia governo e autoridade. Lembra que nós falamos também que a gente precisa falar? Paraíso dos pelados? Adão estava peladão, a Eva também, e eles eram puros e felizes. Igual quando eu solto meu filho pela varanda, sai do banho peladão, alegria. A pureza! Adão era puro, mas nós vamos colocando as roupas, né? Nos fechando as armaduras para nos separar das pessoas. Nós vamos tendo uma fé fingida. Às vezes queremos mostrar o que não somos e vamos começando a viver o caminho, né, vamos dizer assim, da perda efetiva da autoridade. É só aparente, é só embalagem, mas o conteúdo não tem mais. Então, nós falamos sobre isso. Falamos que existe um lugar onde devemos reinar. Eu vou continuar mais um pouco e vou avançar mais um pouco hoje. Então nós vimos na semana passada, que coisa tremenda, não é? Que foi reservado um local, um lugar, e que Jesus, Adão ao pecar, perdeu a autoridade para Satanás, para a serpente, que roubou a autoridade dele. Mesmo o governo em certa parte, nós vimos também que governo e autoridade não significa a mesma coisa. Na verdade, o rei Acabe de Israel, ele era o rei, ele tinha o governo, mas é que quem tinha autoridade? Jezabel. Quem mandava nele? Jezabel. Não é verdade? Você já viu, tem empresas que tem um departamento, tem um gerente lá, mas quem manda mesmo, às vezes, o cara se envolve com a moça lá, quem manda no departamento é a moça que está adulterando com ele, a amante, que ela faz o que ele quer. Aí ele demite alguém do departamento, por quê? Porque esse cara que foi demitido tratou mal ela. Ela vai lá na hora do motel, fala com ele e demite. Quem é que está mandando? É a mulher ali. A inversão de autoridade. Então, nem sempre quem tem o governo tem autoridade. Adão perdeu a autoridade. E o diabo passou a usurpá-la, mesmo sem ter recebido de Deus, ele passou a governar com essa autoridade. Até um dia que Jesus veio à terra, e na tentação do deserto, Satanás falou, toda a autoridade me foi dada, você tem que aí me... ele falou o seguinte, está vendo os reinos desse mundo, tudo isso aí? Se você prostrado me adorar, estou aqui parafraseando, eu vou te dar essa autoridade, né? Tipo assim, a gente vai reinar junto, Jesus. Jesus falou assim, atrás de mim, Satanás, só o Senhor prestarás culto, só Ele adorarás.
Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Ele não disse, não, a autoridade não foi te dada não. Não, ele reconheceu. Mas ele já sabia que Satanás estava tentando seduzir, enganar, conspirar ali. E ele repreendeu Satanás. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, antes de subir e ser assunto aos céus, ele falou, Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A Bíblia fala nos Salmos, se não me engano, acho que é 116, o céu é o céu do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, Jesus já era autoridade no céu. Agora, toda a autoridade, olha só, foi dada no céu e na terra, porque ele resgatou. Então, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós recuperamos a autoridade. Amém? Amém? Depende. 115. Acho que é 115, 16, é isso? Viu? Sabia que tinha um 16, hein? Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus não desceu para falar, não, Adão. Olha só, o diabo vem, Eva comeu, você vigia, porque ela vai vir aí, e eu estou te dizendo, eu até ia passear com você na viração do dia, mas eu vim antes para te dizer, não come não. Se você comer desse fruto, você vai estragar tudo. Vai dar zica. Agora vai dar problema. Você vai ficar mal. Então não come, ora, que você é autoridade, eu falei contigo, estou te alertando. Deus fez isso? Não. A gente tem que aprender a exercer nossa autoridade. Deus, tem coisa que Deus já te deu. Deus já tinha dado autoridade. Deus não é igual a certos pais, certas pessoas, que dá autoridade e depois tira. Deus deu autoridade a Adão. Ele precisa exercê-la. O que é exercer a autoridade? É isso? Não. Isso é alguém que não está preparado para ser enviado. Exercer o seguinte, Adão que tinha que fazer isso, e não Deus falar com ele. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí, o que aconteceu com Adão? Perdeu a autoridade. Jesus recuperou e disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele disse, e Paulo, aqui vai mais profundo, e ele fala o seguinte, que ele está pedindo a Deus que você tenha esse espírito de sabedoria e de revelação para entender a obra da cruz. E que não foi só um resgate para que você seja nova criatura. Ser nova criatura, reinar em vida, também existe um lugar. E o lugar, diga comigo, o lugar é juntamente com ele. Diga, o lugar é acima de todo poder e potestade. Acho que você não entendeu muito o lugar, não. Vou fazer um negócio aqui, os irmãos me perdoem um pouquinho. Tá bom aqui, ó. Eu vou chamar uns varões aqui, depois vão ter que me perdoar. Ô Luiz, vem cá, Luiz, por favor. Obrigado. Deixa eu ver. Rafael, você também, você já me perdoou antes, já? Vou fazer um negócio com vocês muito, muito esquisito aqui. Quem se candidata mais aí? Quem quer se candidatar? Homem força, homem. Rodrigo, vem Rodrigo. Rodrigo gosta dessas coisas, né? Quem mais? Eu preciso de mais um, só mais um candidato. Meu Deus, não, Ed, eu não vou não, que depois eu vou. Ó, vocês vão deitar aqui, de barriga para baixo. Deita. Ed, fica no final, Ed, para estar mais macio, que eu tô ficando... Tô brincando, vem mais para cá, só brincando. Vem para cá, Luiz, rola para cá, Luiz, vem mais para cá. Vem para cá, Rodrigo, dá lugar pro Ed aí, Rodrigo. Gruda bem um no outro aqui, não pode ter buraco não. Atenção aqui. Ó, aqui é só uma historinha, tá? Eu amo muito vocês, viu? Dormiram bem hoje? Quanto tempo vocês não fazem massagem? Junta mais Ed pro Rodrigo aqui. Relaxa. Ó, tá vendo que culto gostoso? Vai relaxando, olha só. O que a Bíblia fala? Imagina que cada um aqui é uma potestade, um demônio. Esse aqui é demônio de violência. Esse aqui, demônio de glutonaria. Brincadeira. Brincadeira. É só para descontrair. Porque ele é forte assim. De corrupção. Aquele ali, imoralidade. Está assolando a cidade. Está acabado. Aquele ali é de quê? Enfermidade. E a nação está destruída. Mas aí Deus levantou quem para orar? Você. Não é? Aí,
A Bíblia diz que eu estou num lugar, não é? Esse lugar é onde? Juntamente com Cristo. Eu vou ter misericórdia deles, viu? Juntamente com Cristo. Aí, de repente, eu vou orar. Qual é o lugar que eu devo estar, gente? O lugar é esse aqui, ó. Senhor, manda bala. Eu repreendo esses demônios, Senhor. Eu repreendo. Senhor, eu piso na cabeça deles, Senhor. Aleluia. Eu repreendo aqui em nome de Jesus. Isso aqui é meu discípulo, posso falar? Eu piso, Senhor. Amém. A salva de palmas aí para os irmãos. Obrigado. Doeu muito, não, né? Eu não sou tão pesado, não. Obrigado, gente. Brincadeira aí. Eu pedi perdão antes, então o irmão tem que aprender. Brincadeira, viu, gente? É para descontrair aqui. Glória a Deus. Mas isso é para você nunca mais esquecer, amém? Gravou? Diga para o teu irmão, pegou a benção? Se você não estiver nesse lugar, você pode orar, pode gritar, que não vai adiantar nada. Na célula também, né? A gente tem que... Não, a gente precisa, irmãos, a gente precisa... Preste atenção, a gente precisa ter revelação. Isso aqui foi só para te ajudar a ter revelação. Porque se não for desse lugar, não adianta nada. O engano o diabo, ele é o pai do engano. O que é o engano? É o pai da mentira. E assim, Satanás, é para mim, é verdade. Assim, né? Mas, obrigado. Glória a Deus. Estava no engano, os irmãos me libertaram. E esses são os lugares onde os filhos de Deus devem habitar. Amém ou não amém? Lembra disso, irmão. É porque eu fui generoso com os irmãos, mas eu deveria andar pela cabeça deles. Não é verdade? É ou não é? Mas aí depois peguei os irmãos muito forte, aí ia ter problema. Por isso que a gente viu, não dê lugar ao diabo. Então crente pode dar lugar ao diabo? Está em Efésios, o próprio livro, Efésios, livro de batalha, capítulo 4, versículo 27. Não dê lugar ao diabo. Que lugar? Quando ele rouba o lugar de autoridade que Jesus conquistou para você. Então, quando você cantar, existe um lugar, existe um lugar, existe um lugar. Saiba que existe um lugar, tudo bem de adoração, mas que existe um lugar onde você vai exercer a autoridade. Desse lugar você ora, as pessoas são curadas, amém? Desse lugar as coisas acontecem. Desse lugar as coisas acontecem. Então, a gente precisa permanecer. Eu queria que você gravasse isso, que você deve permanecer nesse lugar. Nós falamos que Davi saiu desse lugar. Davi era rei? Sim ou não? Mas Davi pecou, abriu uma porta, deu lugar ao diabo. O próprio profeta Natan falou, com isso, Davi, que você fez, você deu ocasião para os inimigos do Senhor. Quando Josué foi orar ao Senhor, porque o povo que já estava vencendo na terra prometida, perdeu de uma cidadezinha de Ai, com bem pouquíssimos habitantes. O povo de Israel não perdeu porque mandou menos gente, perdeu porque tinha pecado. E Josué fez aquela oração bonita, igual a gente faz. Senhor, sabes que eu vim de lá, o que vão dizer de mim na minha empresa, no meu trabalho, na minha igreja. Senhor, eu estou há tantos anos, nada acontece na minha vida, eu estou perdendo, eu estou infeliz. E aí Deus falou para Josué, levanta daí, cara, por que você está orando? Há coisas condenadas no meio de Israel. Tipo assim, vai procurar o que está errado na sua vida, em vez de ficar tolerando. Por que na vida dele? Porque Josué era o líder. Então tinha a ver com a célula dele. Amém? Tinha a ver com aquilo que estava debaixo da influência da liderança dele. Quem vai sofrer? Todos que estiverem debaixo da sua influência. Eu não sou líder de célula, então seus filhos, seus parentes, as pessoas que você exerce alguma influência. E havia coisa condenada, então ele tinha que tomar uma posição. Ele precisava se posicionar. Ele não tinha se posicionado. E aí, depois que eliminou o mal, porque Deus falou para ele, Josué, não podereis resistir aos inimigos enquanto houver coisa condenada no seu meio.
E muitas vezes a gente está levando, empurrando para frente, tolerando e não consegue reinar, porque existem coisas condenadas, pecados terríveis na nossa vida. E é por aí que o diabo rouba a sua autoridade. Diga, através do pecado, não confessado, diga, não arrependido e nem confessado, é que Satanás me tira do lugar de autoridade, através do engano e da intimidação. Sabe aqueles parquezinhos que você fala, vamos lá, aí tem a piscina de bola, então com água, a pessoa senta ali? Imagina que aquele lugar que ela sentou, só uma ilustração, tá, gente? É o lugar de autoridade, onde ela deveria reinar. O diabo, tem um monte de demônio com a arminha lá, tentando acertar o botãozinho. Quando acerta o botão, aí a pessoa cai, né? Não é na piscina de bola, já viu isso? Ou cai na água? É isso que o diabo quer fazer com você. Tirar você desse lugar de autoridade, pelo engano. E são muitos lugares que, na verdade, muitas tentativas de Satanás para nos tirar desse lugar. Então, perda da autoridade espiritual envolve viver através do curso desse mundo. Eu quero que você preste atenção nisso primeiro. Pega a sua Bíblia, Efésios 2, versículo 2. O que ele diz? Versículo 1 e 2, de novo. Eles vos deu vida, estando vós mortos. O que diz? Que você não tem mérito nenhum. Que não foi porque você é bonzinho, bonito, feio, é alto, magro, baixo, estudou, não estudou. Mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Eu até ouso dizer que tem cristãos aqui que já estão há anos na igreja e nunca experimentaram o lugar espiritual. Esse lugar espiritual é, por exemplo, você chega assim, como é que eu faço para encontrar, por exemplo, aqui o Pedro II, né? Aqui embaixo, não é? Tem um colégio, chama? Aí você fala, você desce a São Luís Gonzaga toda, referência. Quando você vê uma pracinha, sei lá, à direita ali, vira à direita, mantém a direita, 100 metros. Aí a pessoa fica gravando, eu não sei se você é igual a mim, quando alguém dá uma dica no carro, aí eu falo assim, depois do sinal, por exemplo, né, uma outra indicação, 100 metros à direita depois do sinal, 100 metros. Aí você fica gravando pelo menos umas duas coisas, né? Que ele falou um monte de coisa, homem então, a pessoa fala, obrigado. Aí não lembra, grava nada, né? É assim, homem, você é igual a mim, a maioria, né? Alguns, né? Aí a mulher, você não ouviu ele falar, não? Você perguntou, ele falou e você não ouviu, não? Eu falei, pois é. A gente pergunta, mas não ouve, né? Aí a mulher que ouviu, lá do outro lado, fala, ele disse que é ali. Está se identificando que você está rindo, né? Então, aí, eu falo, Senhor, pelo menos duas coisas eu preciso gravar. É depois do sinal, 100 metros à direita. Depois... Aqui, você só precisa gravar duas coisas. Deus entende os homens, né? Graças a Deus que as mulheres são, nesse ponto, mais evoluídas. Duas coisas. Diga comigo. Juntamente com ele e acima do poder do inimigo. Esse lugar que você precisa encontrar. Juntamente com ele e acima. Tem gente que quer ficar acima do inimigo, mas não está com ele. Lembra aqueles que falaram em nome do apóstolo Paulo, aquele Deus que o apóstolo Paulo diz e tal, e sai, e quiseram, os demônios deram uma coça. Na Bíblia diz que os demônios se levantaram e deram uma coça naqueles caras. Por quê? Eles queriam se colocar acima do poder do inimigo, mas não estavam andando com ele. Aí tem outros que falam, eu ando com Jesus, eu oro 4 horas por dia, e eu amo meu Jesusinho, meu paizinho querido e tal, e tudo aí. Quando qualquer coisa acontece de ruim, diz que anda com ele, mas está abaixo do poder do diabo. Também está fora. Diga para o teu irmão, desse jeito você não vai chegar lá. Eu estou te ensinando, querido, a você chegar no lugar pelo qual Deus reservou para você. Amém? A autoridade. Jesus disse, eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, e absolutamente mal algum lhe causará dano. Amém? É nesse lugar. Tem gente que fala assim, né? Você mora no Rio, a gente viaja assim, aí como é aquela linha vermelha? É vermelho por causa do sangue? Aí eu falei,
Aí teve um pastor até que eu brinquei, uma vez que esse pastor veio para o Rio, aí eu falei, pastor, agora a linha amarela, agora está entrando a linha vermelha, cuidado pastor, é linha vermelha, abaixa a cabeça que pode vir tiro. Essa é a linha vermelha, é a linha vermelha. Ele ficou assim, é porque o pessoal ouve tanta notícia ruim, né? Engraçado isso, né? Irmão, o Rio de Janeiro é a cidade mais tranquila para se morar, amém? Diga, eu moro no paraíso. O que Deus vai enviar é alguns irmãos para se converter. Talvez, né? Segurando um negócio na mão assim, entendeu? Aí quando vier com a faca, você mostra a sua arma também. Mas, na verdade, Deus está enviando para você ser um agente de Deus. Mas qual é a sua mentalidade? É o curso desse mundo? Ou é a mentalidade da palavra de Deus? Essa é a grande diferença. Você está nesse lugar ou não? Diga para o teu irmão, pergunta para ele, qual é a sua mentalidade? Mais uma vez, qual é a sua mentalidade? Glória a Deus. Porque senão, irmãos, autoridade, diga comigo, autoridade espiritual vem de andar com ele. Não adianta, irmão. Aí, não! É como eu falei, a pessoa está vivendo uns pecados, manifesta um demônio, quer orar, você vai gritar, mas na carne. O diabo vai ficar lá e tal. Porque, quando é que eu sei que eu estou perdendo a minha autoridade dentro de casa? Se eu estou gritando dentro de casa, eu já perdi minha autoridade. A autoridade não tem a ver com o tamanho da sua voz, a altura da sua voz. Pode até ser que você precise realmente, em certos momentos, falar alto. E quando você não fala é por medo. Aí é perda da autoridade, entendeu? Você precisa se posicionar. Vem de andar com ele, se manter no lugar conquistado, acima do inimigo. Mas o rio da morte está aí. E o diabo fala, vem, nada comigo nele, pula nele. Qual é a sua mentalidade? Então, eu fico pensando aqui, muitas pessoas... Eu me lembro que há uns anos atrás, aqui na igreja, eu tinha dado um limite. Eu falei o seguinte com os irmãos, olha só, isso era no final de um ano. Eu falei, vocês vão ter um ano para líderes de célula, para não se endividarem, quitar suas dívidas e mostrar, porque a Bíblia diz que a ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor com que vos amei. Amém? Então, nada é nada, é o amor. Aliás, como é que eu posso dever o amor para alguém que, na verdade, eu devo para ela 20 mil reais e passou o prazo e nunca paguei e estou fugindo dela? Essa pessoa já está condenada ao inferno, porque se ela pensar que depender de mim para ser crente, ela vai falar, não quero, porque essa pessoa não me paga. Aí o que acontece? A gente deu um prazo, foi muito lindo, porque eu vi líderes correndo, gente ligando para gerente, se consertando, já refinanciando para pagar. E muitos falam, pastor, não tem mais dívida nenhuma, foi um milagre, eu enfrentei o gigante, o Golias, e ele não era tão grande quanto eu pensava, e tal. Amém. Aí outras áreas também. Mas aí sabe o que acontece? O diabo, ele faz o seguinte, o diabo ele é um leão desdentado que fica rodeando, procurando alguém para devorar. Então ele vem e vai. Aí ele vem, quando ele percebe uma oportunidade, ele vem. E hoje, muitos irmãos que um dia experimentaram andar libertos de dívidas estão endividados. Talvez essa seja a sua situação. Aí quer ter autoridade. E muitas vezes Deus prova, coisas acontecem. Gente, quando eu estou falando muito, estou falando muitos. Não é? Eu acredito até que talvez, vou aqui ousar, tá? Talvez mais da metade dos irmãos na igreja. Endividados. Caminhando segundo o curso desse mundo. E tem 1000 razões para explicar de forma linda o porquê. Mas pastor, sabe por quê? É por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo, é por causa daquilo, é por causa daquilo. Como se Deus não tivesse toda a autoridade. A gente tem mentalidade do curso desse mundo ou tem a mentalidade da palavra de Deus? Diga para o teu irmão, qual é a sua mentalidade? Pessoas que começaram na igreja, fazendo a obra de Deus com zelo, orando, ele trabalhando no bem-vindo, e na porta já chega orando em língua, chega antes. Aí vê o irmão mais antigo, relaxadão e tal. Aí se contamina também, porque a coisa ruim está no irmão, puxa para o outro.
aí o irmão chega atrasado, aí o outro fala, aí o irmão que começou bem, também está fazendo a obra relaxada. O que a Bíblia diz? Maldito é aquele que faz a obra de Deus. Depois quer ter autoridade para orar. Maldição, a maldição, gente, não é do diabo não. A maldição é um castigo, é uma sanção contextualizado ao povo da aliança. O mundo já está na maldição. Entenderam? A maldição é quando você quebra princípio. Quebra princípios na palavra, que o princípio vai te quebrar. Aí não sabe por que está vivendo isso sem autoridade. Porque o lugar que eu quero que você esteja é naquele lugar. Pessoas com medo do futuro. Medo do futuro. Dívida. Pessoas que estão andando no curso desse mundo. Diga assim, o curso desse mundo é contrário ao curso da igreja. É o curso de Deus. Poxa, conferência financeira, Deus quer fazer um milagre na sua vida, se você é um empresário, prosperar. Mas o irmão pecou, se endividou, aí fala, conferência de finanças, eu nem vou, porque eu não quero dar oferta. Você está legal, você está igual ao mundo. Já é o diabo, a influência de Satanás. Você perdeu o sobrenatural, perdeu a unção, perdeu a visão. Quando Paulo diz, ora para você ter espírito de sabedoria e de revelação. E a gente vai perdendo isso. Por quê? Porque lembra, o pecado, diga assim, o pecado rouba o meu lugar da autoridade. Se você ver, abre comigo, só para você, eu só vou poder falar de uma coisa que está em Mateus. Abre em Mateus, capítulo 6. Versículo clássico, né, aqui. Olha, eu vou acabar lendo do 24, já que eu citei no início aqui do culto, nas ofertas. Preste atenção aqui. Qual é o seu Deus? Quem você crê? Juntamente com quem você está? Quem está na tua mente agora? Qual é a sua mentalidade? Quem está no seu coração? Versículo 24, Mateus 6, 24. Dois senhores. Nós estamos falando de reino, não estamos? Tem o rei dos reis. Porque ele é rei dos reis, é porque nós deveríamos ser reis. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro. Ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Diga assim, não tem como eu servir a Deus e o dinheiro. Diga, ou é um ou é outro. Aprende a ler a Bíblia, querido, por favor. Quando a Bíblia fala por isso, quer dizer, por causa disso. Quando a Bíblia fala, dias depois estava ele em Cafarnaum, aí tudo bem. Mas aqui é uma sequência. Então, os subtítulos que foram colocados aqui pelos tradutores, da Bíblia, eles estão para ajudar. Mas você precisa entender, quando Jesus fala por isso que eu li o versículo 24. Ele está explicando sobre a quem você serve. Você está juntamente com quem? Em que regiões você está? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as aves, do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam. Ele está dando exemplo de um bicho, um animal que não trabalha para ter sustento. Olha só. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Quem que sustenta? Quem? Ele é pai da ave, olha só. Na verdade, está falando de ave? Não, estou falando para você, irmão. Vosso Pai Celeste sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que estejas, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto à roupa, vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Diga comigo, eles não trabalham. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. Diga comigo, sustento. Porque os gentios, sabe quem são os gentios?
é aqueles que estão nadando no curso desse mundo. Gentios é quem é do mundo, quem não tem Jesus. Porque é os gentios é que procuram todas essas coisas. Não é você, irmão, que está na igreja. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Sabe ou não sabe? Será que sabe? Será que você sabe que Ele sabe? Talvez não. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa equação do sustento, diga comigo, buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Poderia dizer assim, buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus e a justiça, que são os princípios que estão na palavra. Busca viver por isso, e o teu sustento virá. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz que é você que vai acrescentar? Vos serão, implica primeira pessoa ou terceiros? Irmãos, fugiram do português? Colaram na prova de português? Vos serão, implica primeira pessoa, o eu, ou implica terceiros? Diga para o teu irmão, isso exclui você. Terceiros. Terceiros. Só para o outro, para terceiros. Aí ele fecha clássico. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. O inimigo vai te atacar hoje, vai ter luta hoje. Você está preocupado com o amanhã. Por isso que você se endivida, você está preocupado com um monte de coisa no futuro. Quando, na verdade, o maior presente na sua vida é o presente. Amém? Não consegue viver o presente. Dá para viver o presente? Aqui e agora? Ou está com a cabeça na conta que vai pagar amanhã? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única verdade na sua vida é que você está sentado agora olhando para mim. Amém? Jesus voltar daqui a 20 minutos, suas contas já eram, não é verdade? Diga para o teu irmão, o presente é um presente na sua vida. E a gente não vive o presente. Então, na verdade, a gente tem que aprender a viver o presente, confiar em Deus, saber que tem um Pai. Se eu chegar, João Gabriel, você vem cá falar para o povo, quanto você está preocupado com as contas que vão vencer essa semana? Você quer falar para todo mundo? Papai, está preocupado? Ele está assim, pai, não estou entendendo nada. Lindão. Ele tem um pai que guarda, que sustenta, que cuida, e ele sabe disso. Você precisa saber disso. Diga para o seu irmão, você precisa saber disso. Você sabe o que acontece, gente? Esse é a grande X da questão. Muitos com medo do futuro, do sustento. Como é que você quer que Deus te abençoe numa área, se essa área está entregue a Satanás, ao curso desse mundo, se a sua mentalidade é igualzinha dos gentios? Pastor, isso é muito forte para mim. É, irmão. O que Jesus fez por você foi muito forte também. Ele morreu na cruz, a Bíblia diz que ele te resgatou do império das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor. E ele está dizendo, busca as coisas primeiro desse reino e da sua justiça. A justiça de Deus é a manifestação dos princípios de Deus, a palavra de Deus. Amém? Até o ponto do apóstolo Paulo falar, pô, vocês estão com problema, estão indo a tribunal e não tem ninguém que possa julgar na igreja a situação, o problema, de acordo com a justiça de Deus, com os princípios de Deus. Vocês estão indo lá no mundo e eles não têm os princípios. Então, eu vivo a minha vida por princípios. Quando você faz um bom trabalho para o seu cliente, faz o melhor, não é porque você está desesperado para ganhar o dinheiro, é porque tem que fazer o melhor. Você combinou com ele um serviço, você vai fazer o melhor, é para o outro, amém? A sua vida está ali para servir ao outro. E nesse sentido você vai fazer um trabalho com amor, vai fazer o melhor, e você vai ser um canal de Deus até nesse trabalho, para o outro ser impactado. As empresas dizem que não deve fazer pelo cliente, tem que encantar o cliente. Para eles ver, caramba, essa empresa tem algo diferente. Eu vou ficar com esse cliente, prefiro pagar mais, mas eu prefiro ficar com esse fornecedor, o cliente fala. Não é verdade? É melhor, sou melhor atendido, é mais confortável. Então, irmãos, é necessário a gente conhecer os princípios de Deus. E
eu queria estar aqui falando um pouquinho mais sobre esses pecados que roubam e terminar falando com uma grande chave. Talvez semana que vem a gente continue, que é o que nós lemos no início, sobre, inclusive a Lucélia, não combinei nada com ela, ela falou aqui, né, sobre continuar, não ser intimidado, não ser covardia, ter timidez, covardia. Parece até que ela estava sabendo que ia ser ministrado aqui. Mas antes de passar para esse ponto, eu fico vendo, irmão, como o diabo tem enganado as famílias. O Éden é a sua família, o jardim, a nossa família. Os homens não exercem lugar de autoridade, estão debaixo de intimidação e confronto. As mulheres também muitas vezes não exercem. Então, marido na igreja chega em casa agressivo, sem amor. Mulheres nas famílias insubmissas. Em vez dela obedecer à justiça de Deus, qual é a justiça de Deus? Mulher é ajudadora. Então o que a mulher tem que fazer? Cooperar com o seu marido ali, auxiliadora idônea. Paulo diz, o homem não foi criado por causa da mulher, a mulher foi criada por causa do marido, por causa do homem. Então a missão dela é a missão do marido. E a mulher quer viver de acordo com o curso desse mundo. O marido, em vez de ser amoroso em casa, ele fala, não, vou parecer desculpe aqui o termo, o boiola, se eu ficar todo amorosinho aqui, eu tenho que ser grosso. Porque homem... Então, qual é o curso qual é o rio que você está nadando? São muitos pecados. Filhos desobedientes e rebeldes, porque todo mundo faz. Ah, deixa eu voltar de madrugada, minha amiga, todo mundo volta. Já viu o discurso dos seus filhos? Assim? É o curso desse mundo, desobediência. Rebeldes, pais opressores, tem que ser assim, porque aqui quem casa, quem manda sou eu. Esquece que a pessoa cresceu, está com 15, 16 anos e tem mentalidade, é um ser humano inteligente, às vezes mais do que você, mais do que a gente. Minhas filhas dão umas tiradas que eu falo, caramba, me pegou aqui, pegou no jeito, né? Já foi pego pelo seu filho no jeito, já? Pai opressor, que quer oprimir, dar uma ditadura à casa, em vez de, já está longe o coração do seu filho. 1 ano luz. Aí chega aqui, Pai Senhor. É uma fé, vou dizer assim, 30% genuína e 70% fingida. Abre comigo lá para a gente estar terminando Timóteo. 2 Timóteo, por favor. Capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 em diante. Paulo está falando com Timóteo, um filho na fé, um homem de Deus. Queridos, olha só, a coisa mais importante nesse momento é a palavra de Deus, tá? Então, se alguém precisar levantar, porque não levanta, por favor, tá bom? Não tem serviço maior agora do que você se prostrar e colocar diante da palavra de Deus. A gente fica muito inquieto e fica preocupado, mistério de Marta e Maria, né? Em querer fazer e perde o melhor de Deus. Então, vou pedir que evitar ficar andando e tal. Por favor, segura aí, mesmo, prende que você já cresceu, amém? Glória a Deus. Nessa hora a carne se levanta, né? Então, por favor, vamos sentar, vamos nos acomodar. Versículo 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, Timóteo, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Diga comigo, fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Por essa razão, ou seja, porque eu sei a pessoa de fé que você é, você não está nascendo para viver uma fé fingida. Poxa, você sempre teve esse dom, você sempre teve uma... Agora, o que está acontecendo com a sua fé? Por esta razão, poxa, admoesto. Quem está sendo admoestado é porque precisa de admoestação, exortação, correção. Por isso te corrijo que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Amém? O que Paulo está dizendo? O que está acontecendo com a sua vida de fé?
que está acontecendo com aquilo que você declara e com aquilo que você de fato crê. Chegou, irmão, fogo puro, sapato de fogo. Aí vem uma doença, aí começa a falar mal dos outros. Aí vem um problema, desemprego, bota a culpa em todo mundo, no país, na Dilma, no patrão, no diabo. E não consegue entender o plano de Deus para a vida dele. Já pensou se José fosse cair nessa, gente? Pensa quanta gente ele tinha, né? Só de irmãos ele tinha quantos? Tinha 10 para massacrar e odiar. O pai me abandonou. Eu odeio os egípcios. Eu odeio Deus que me abandonou aqui. A mulher de Potifar não entra nessa. Sabe? E ali você vê como Paulo diz para Timóteo, Timóteo, você deu uma parada. Você sabe que a palavra, diga comigo, reavivar. Quando ele fala reavive os dons, o que ele diz? Morreu. Morreu, está dormindo. Está sendo usado para nada. O propósito de Deus na sua vida parou. Se eu preciso reavivar alguém, já viu alguém? Alguém já viu alguém morrendo afogado no mar e chegou o salva-vida e a pessoa estava semi-morta, cheia de água, ela foi reavivada? Já viu isso? É mais ou menos assim. Tem até técnicas para isso. E Paulo estava falando para ele, cara, teu nome é Timóteo, você é o meu discípulo amado, sua vida está parada, a sua fé original é sem fingimento. Não adianta ficar gritando, orando na igreja, falando, quando na verdade, eu estou vendo, Deus está vendo aquilo de fato que você crê, o que está no seu coração. Aí ele vem com a segunda etapa, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia. Diga assim, espírito de covardia. Outra tradução diz espírito de timidez. Diga espírito de timidez. Outra tradução que também é a mesma coisa, diga espírito de intimidação. Você parou porque o diabo intimidou você e você aceitou a intimidação dele. Te tirou do lugar espiritual e você está agora intimidado, sem unção. Quando a intimidação vem, a unção para. E interessante que essa palavra espírito é pneuma, é usada para o Espírito Santo, mas também é usada para espírito do homem e demônio. Você sabia que existe um demônio de tristeza? Existe um demônio de covardia. Existe um espírito, aqui não está dizendo emoções, afrontas, não está dizendo prostração, espírito. E eu li aqui na original no grego, se eu pudesse dizer, a única coisa que essa palavra está escrito lá diz que não é que é uma palavra que não pode ser despersonalizada. Está lá no grego, no dicionário. É uma pessoa, é um demônio, entendeu? É um espírito de covardia. Ou seja, no ringue da luta espiritual, você já está na lona e o diabo, outra pessoa, um espírito, está vencendo. Anulando a sua vida espiritual. Anulando. Timóteo! Cara, você não lembra quando eu te consagrei lá anos atrás? Eu orei, impus minhas mãos sobre você. Orei, você agora é líder de célula. Você agora é um supervisor de setor. Você é de área, você aceitou. E agora está nessa de covardia. Não acredita mais na obra de Deus. A sua fé era sem fingimento. E agora está fé fingida. Deus me deu, diga assim, Deus me deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, irmãos, muitas vezes Satanás nos intimida. Você sabe o que é o espírito de intimidação? O espírito de intimidação, ele vem roubar a unção de Deus. Primeiro você peca. Muitas vezes você nem peca, mas ele quer que você peque, porque pecou, já está, não confessou, não se arrependeu, você já está dando sua autoridade de bandeja. Às vezes você não dá só autoridade, né? Dá o marido, dá o filho, dá a casa, dá tudo para o diabo. E acha que está fazendo certo, e quebrando princípios, fazendo certo. Já parou de olhar para Deus, está olhando só para você. Aí você vai puxar uma ficha para explicar, porque você não consegue fazer o que tem que ser feito. Diga para o teu irmão,
Com todo carinho e amor, você precisa parar de olhar mais para você. O que é o sustento, gente? O que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu preciso, o que eu... É o reino de Deus. Não é o seu reino, não é o meu reino. Buscar em primeiro lugar o seu reino, o seu próprio reino. E depois, em segundo lugar, o reino de Deus. E em terceiro lugar, é assim que está dizendo? Nós precisamos sair desse rio. Curso desse mundo. Ler a Bíblia. Ter a mentalidade da nova criatura. Não dê lugar ao diabo. Amém, gente? Semana que vem eu vou falar sobre essa intimidação. O tempo acabou aqui para mim. A intimidação. Como é que o diabo intimida a pessoa? Ele vai intimidando. Eu estava lendo um livro que o pastor veio, pastor muito conhecido, tudo, escritor, pregando em várias igrejas. Ele chegou numa igreja e começou a pregar, Espírito fogo caindo, era uma cruzada, acho que já tinha 18 cultos. E aí o Espírito Santo falou, olha para trás e fala assim, ó, pessoal do louvor, tem pecado no meio de vocês. Tem gente aqui que está em pecado, e Deus está mandando, né, se consertar com ele, porque Deus quer fazer uma obra na sua vida. E continuou o fogo, acabou o culto. Aí foi todo mundo jantar junto, o pessoal do louvor, o pastor convidou lá um mesão, os líderes, aquele clima. Aí depois, esse pastor viu que teve um clima que, assim, nos bastidores que mudou. Dia seguinte ia ter de novo a cruzada, o culto. Aí acho que não sei que horas foi, chamaram ele, o pastor chamou ele, olha, o pessoal ficou muito magoado. Porque a forma como você falou, magoou. E falar que eles estão em pecado, eles se sentiram assim um pouco constrangidos e tudo. E aí, só quero te falar que só isso, mas foi... Aí o pastor ficou tranquilo, falou amém. Aí o pastor se sentiu malzão, falou caramba, mas foi Deus que mandou falar, mas não foi não, mas aí foi pregar no culto. Pergunta, teve unção nesse culto? Nenhuma. Acabou. Aquele culto, aí ele botou o pessoal para orar de mão dada, fez tudo o que podia fazer, nada da unção descer. Ele ficou, aí foi para casa, falou assim, acho que eu vou encerrar essa cruzada. Será que era mesmo para eu estar aqui como pastor? Será que eu não sou pastor dessa igreja? Se foi Deus, se não foi? Será que eu sou mesmo cristão? Será que eu tinha que servir nessa igreja? Será que? Já passou o será que pela sua cabeça? O diabo. Aí ele foi orar, angustiado. Já estava querendo ir embora. Acabou. O que era festa agora era tristeza. Intimidação. Quando Deus falou com ele, isso é um demônio, isso é um espírito de intimidação. Enfrenta essa situação. Ele enfrentou a situação, falou com o pastor, eles foram a fundo, e aí, resumindo, tinha mesmo um pecado grave no altar. Aí saiu, a pessoa até saiu da igreja, mas eu acho que é até adultério. Olha só, gente. A gente não tem que ter medo de confrontar as coisas, não. Amém? Se a sua vida está em pecado, se arrepende. Abre logo, irmão. Pode ter certeza, eu estou pedindo a Deus aqui para vir para a nossa vida uma unção. Cuidado que quando o Espírito Santo está fogo puro, vem a unção também junto de Ananias e Safira, que mentiram para Deus e morreram. Fala para o teu irmão, cuida da sua vida. Pecado, vários pecados, tolerando o pecado, endividado, pornografia, direto. Aí a mulher na rebelião em casa, gritaria, a Bíblia diz não, tais gritaria e tal, e a mulher na gritaria. Todo mundo quebrando o princípio, todo mundo buscando o próprio reino. E agora? E a intimidação, aí chega na igreja, será que se eu vim só de 15 em 15 dias, não vai ser melhor para os meus filhos? Porque eu dou atenção em casa, aí começa. Demônio do será que? Demônio novo, eu inventei. Será que? Agora é outro nome, né? Porque o Nabucodonosor que dá 3 nomes para Daniel, o Belsazar e o outro lá que eu esqueci o nome Não, aí deu Sadraque, Mesaque e Abadnego. Tem Abadnego, Sadraque, Mesaque, agora tem o Seraque também. O demônio quer te dar esse nome para servir a ele, sendo cristão. E aí começa o espírito de intimidação. Você está sendo intimidado?
Ou você quer ouvir a voz de Deus e tomar uma posição na sua vida? Amém? Você quer exercer a autoridade que Deus confiou a você? Deus está me cobrando isso, amém? Que a gente começa aqui, esse deixa, aquele ali é assim mesmo. Vai parando tudo, vai parando tudo. Tu crê, irmão? Creio. Fé cheia de fingimento. Para fingir é ótimo, já viu? Né? É só fingimento. Aí no louvor tá aqui, eles, assim, desculpa assim, mas muitos dos irmãos de louvor que caem em pecado e não se consertam, viram mestre, né? Noite adultério, tá tocando na igreja e tá em adultério. Um pastor aqui, famosíssimo, que é na televisão, 10 anos, pregando a palavra e tendo uma amante, uma secretária, sua secretária. É uma fé fingida. Então, irmãos, chegou o momento da gente enfrentar esse espírito de covardia, amém? Na sua vida. O diabo está roubando o seu ministério, está roubando o propósito da sua vida, roubando o lugar da autoridade, e depois você fala, não sei quando eu consigo orar e nada acontece. Será que se eu voltar para a minha terra vai ser melhor? Será que eu for para o Egito? Será que eu for para outro país vai ser bênção? Será que é tudo pensamento humano? Ele falou ali, a carne, visão carnal, tá duro aqui, tá duro porque se endividou, a culpa é tua, não é de Deus não, irmão, nem do diabo. Para de botar a culpa nele toda hora. Você escolheu quebrar o princípio. Aí, será que se eu mudar do país, eu vou recomeçar? Deixou um monte de dívida aqui. Deus manda enfrentar o gigante, o Golias, não manda fugir. Então, isso é pensamento humano, segundo o curso desse mundo. Isso é carne, isso é medo, isso é covardia, isso é timidez paralisante. Deus te chamou para ser um guerreiro, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar?